A maneira como interagimos socialmente mudou de forma significativa. Eu lembro da minha época de escola, quando os trabalhos em grupo significavam mais do que apenas concluir a tarefa. Era a chance de reunir os amigos e passar o dia juntos, fazendo do trabalho apenas um detalhe. Hoje, com poucos cliques, é possível se conectar no Discord e concluir tudo sem sequer sair de casa. A tecnologia trouxe consigo a promessa de que iria nos aproximar, mas, com ela, nos sentimos ainda mais desconectados. No entanto, o vazio de nossas relações não é algo que surgiu com a modernidade. É uma questão que nos acompanha há muito tempo. Desde a origem da nossa espécie, dependemos uns dos outros, da cooperação e da comunicação. Mas, no mundo de hoje, essas são características secundárias. A sociedade nos empurra a buscar um ideal de vida perfeita. Uma vida baseada em status, bens materiais e na incessante necessidade de estar cercado de pessoas, eventos e interações. Você precisa, de um lado, ser individualista para poder ser produtivo e conquistar sucesso financeiro, mas, do outro, precisa se abrir para o mundo, para ter muitos relacionamentos e festas para ir. Muitas pessoas não se encaixam nesse padrão, que gera angústia, a sensação de não pertencer, de estar só. Te convido a ficar comigo até o final do vídeo para entendermos o impacto da solidão em nossas vidas e tentar encontrar uma possível solução para esse problema. Nossa jornada começa analisando como a sociedade causa nas pessoas esse sentimento de desconexão e vazio. A dor da solidão é algo que transcende a modernidade. Muitas obras já retratavam essa angústia mesmo antes da tecnologia de hoje. Dostoiévski, no livro Memórias do Subsolo, consegue de forma impressionante mergulhar na mente de um homem isolado. Uma fórmula que cansamos de ver replicada no cinema, com vários personagens problemáticos. E não é à toa que Memórias do Subsolo se conecta tão bem com Taxi Driver, de Martin Scorsese. Ambas as obras exploram o que a solidão pode fazer com o homem, mas indo muito além disso, demonstrando como a sociedade, as relações econômicas e sociais podem causar um sentimento de desconexão e ansiedade nas pessoas. Numa existência sem sentido ou propósito, onde muitas vezes somos forçados ao isolamento, personagens como Travis e o Homem do Subsolo se perdem num vazio interno e numa visão distorcida sobre o mundo e sobre si mesmos. Quem nunca se sentiu assim? Ou quem não se identificou nem mesmo um pouquinho com esses personagens, que atire a primeira pedra. O ritmo da sociedade parece nos forçar a sentir essa angústia, nos empurrando para o individualismo e competição pela superioridade. Um mundo que prioriza o sucesso material e onde o valor é medido pelo status ou por quão produtivo você é, faz com que aqueles que não se encaixem nesses moldes se sintam excluídos, como se vivessem à margem. O que esses personagens retratam é a dor de existir sem um tipo de propósito, num sistema quase que canibal que nos ilude com a visão da vida perfeita. Mas como fugir disso? Como lidar com o peso desse vazio que a sociedade moderna, com suas exigências e padrões inalcançáveis, nos impõe todos os dias? Antes de responder a essa dúvida, é importante entendermos por que socializar é algo tão importante e o motivo de muitos desses personagens solitários apresentarem problemas psicológicos tão profundos. Para entender por que a seleção natural favoreceu a socialização como comportamento fundamental para nós, humanos, é preciso voltar um pouco. Nesse caso, cerca de 3 milhões de anos atrás. Duas características são peculiares quando observamos a espécie humana da época. Uma delas é o cérebro extremamente grande, algo que possibilitou nossa capacidade cognitiva única, e a outra é o fato de andarmos eretos. De pé é mais fácil observar animais para caçar e inimigos, e com isso nossos braços ficam livres para outros propósitos mais importantes, como usar ferramentas, por exemplo. Porém, andar dessa forma tem suas desvantagens. Andar ereto exige quadris mais estreitos, comprimindo o canal vaginal das mulheres. E como a cabeça dos bebês estava constantemente crescendo, muitas mulheres morreram no trabalho de parto. Por essa razão, a seleção natural favoreceu o nascimento precoce.
Um pássaro aprende a voar pouco tempo após nascer. Um gato se afasta de sua mãe em poucas semanas em busca de comida. Já os bebês humanos são indefesos, dependendo de pessoas mais velhas por alguns anos, até se desenvolverem. Tal fato contribuiu muito para as extraordinárias habilidades sociais de nós humanos, já que mães solitárias não seriam capazes de criar um filho sozinhas. Desse modo, criar filhos exigia a ajuda constante de outros membros da família e vizinhos, favorecendo a formação de laços sociais. Essa capacidade contribuiu para a evolução da nossa espécie, já que, em bando, é mais fácil conseguir comida, se proteger de predadores e outros grupos inimigos, além de facilitar a construção de um bom abrigo. Ser abandonado ou expulso de seu grupo era praticamente uma sentença de morte, já que sozinho era quase impossível um indivíduo sobreviver em tais circunstâncias. Portanto, nosso cérebro se moldou em direção à busca por aprovação, já que quem desagradava os outros era expulso do bando. Ou seja, somos feitos para viver em sociedade, e quando isso não acontece, sofremos. Nossa habilidade social fez com que desenvolvêssemos uma linguagem extremamente sofisticada. Todo animal possui algum tipo de linguagem. Alguns macacos conseguem gritar sons de alerta, que entre eles significam "cuidado, um leão". Nós, sapiens, podemos produzir um número muito maior de sons distintos. Enquanto um macaco é capaz de alertar os outros sobre um leão, nós podemos dizer que, pela manhã, perto do rio, vimos um leão perseguir um grupo de veados. Podemos dar mais detalhes devido à nossa complexa linguagem, e só conseguimos desenvolvê-la por causa da fofoca. Sim, você não ouviu errado. É muito relevante para nós, humanos, saber quem do grupo odeia quem está dormindo com quem é honesto, quem é trapaceiro e etc. Dessa forma, nossa linguagem foi se desenvolvendo, e junto dela, a capacidade de cooperação em massa fez com que nossa espécie se tornasse a mais poderosa do planeta. Portanto, se sentir mal em estar sozinho faz parte da nossa natureza. Essa dor de solidão é um eco de tempos passados, onde estar só era sinônimo de perigo. Mas hoje, se você não está em um grupo, não significa que você vai ser deixado na mata sozinho para morrer. Porém, nosso cérebro continua preocupado, como se isso realmente fosse acontecer. Então, a pergunta que deve ser respondida é: como podemos trazer nosso cérebro para a realidade atual e assim deixar de relacionar solidão a perigo? É fácil cair na armadilha de achar que uma pergunta como essa tem uma resposta definitiva. Talvez seja prepotência tentar achar uma solução para algo tão profundo e complexo. Mas o que seria desse vídeo se eu apenas jogasse o problema no ar, sem tentar ao menos buscar algo que se aproxime de uma resposta? O Homem do Subsolo, de Dostoiévski, em determinado momento, fala que buscou diversas formas de escapar do vazio existencial. Uma delas foi se apaixonar, mas parece não ter dado muito certo. Isso porque o vazio e a angústia da solidão devem ser combatidos de dentro para fora. Se você se sente só quando está sozinho, é porque está em péssima companhia. Antes de se preocupar com sua relação com os outros, que tal cuidar da sua relação consigo mesmo? Comece a fazer da sua companhia uma boa companhia. Isso se torna difícil quando você é o primeiro a se botar para baixo e se criticar. Mas os erros do passado ficaram para trás, e você não é mais aquela pessoa de antes. Se você quer alguém que te apoie e que seja gentil contigo, comece a ser essa pessoa. A verdade é que você não precisa de ninguém para fazer aquilo que você gosta. Quer ir ao cinema? Vai sozinho. Quer comer no restaurante que você adora? Vai lá e aproveite. Parece loucura? À primeira vista, talvez, mas quando você começa a gostar da sua própria companhia, a vida muda de perspectiva. É claro que eu não quero incentivar ninguém a se isolar. Como vimos antes, nossa espécie evoluiu com base nos relacionamentos. Mas não busque quantidade, e sim qualidade. E se você não tem ninguém, será que você está se expondo o suficiente? No Brasil, temos mais de 200 milhões de pessoas. É matematicamente impossível que pelo menos uma não vá com a sua cara. O homem é infeliz porque não sabe que é feliz. Só por isso.